Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Museus e Companhia, um programa, como sabem, dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Em 2023, o Museus e Companhia foi premiado pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de Prémio de Trabalho Jornalístico. Hoje estaremos à conversa com Ana Rita Santos, conservadora-restauradora do Museu do Santuário de Fátima. O que faz um conservador-restaurador? Qual é o ponto de situação do restauro em Portugal? Como é trabalhar num dos mais importantes santuários do mundo? Estas e outras questões vamos procurar tratar durante a próxima hora. Mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já! Olá, boa tarde Ana Rita, bem-vinda aqui à ABC Portugal e obrigado por estares aqui connosco esta tarde. Muito boa tarde, Gonçalo. Muito obrigada por este convite para estar neste programa que ajuda a divulgar e a conhecer melhor precisamente os bastidores dos museus, uma área que tem a sua face mais visível através das exposições, mas que tanto trabalho se faz por detrás disso e que é tão importante que as pessoas também possam conhecer. Muito obrigado, é esse mesmo o objetivo deste programa. E és aqui vizinha, trabalhas no Museu do Santuário de Fátima, fizeste boa viagem de Fátima, da Covadeiria, mais concretamente, até aqui a Orém. Uma ótima viagem. Ótima viagem, é sempre a descer. Muito rápida. Com curvas. Com curvas também, sim. Mas com uma paisagem muito bonita. Fabulosa para o Castelo Altaneiro, que por vezes desaparece, sobretudo de manhã. O nevoeiro esconde e nós aqui popularmente dizemos roubaram os nossos castelos. Há só um castelo, mas isto popularmente nós dizemos que se roubaram os castelos. Bom, Ana Rita, antes de entrarmos no mundo da conservação e restauro, queremos conhecer um pouco do teu percurso. Quem é Ana Rita? Quem é Ana Rita? Onde é que ela nasceu? Onde é que fez o percurso escolar? E por aí fora. Eu sou de uma aldeia perto de Tomar, uma aldeia chamada Santa Cita. Muito bem. Foi lá que iniciei o meu percurso escolar. Rapidamente fui estudar para Tomar quando entrei no 5º ano e fiz o meu percurso todo em Tomar. Todo em Tomar, na cidade templária, aqui nossa vizinha, que está muito mais próxima, porque temos o IC9, que é uma maravilha para ir de Orém a Tomar, e de Tomar a Orém, essa magnífica cidade templária, que eu nasci lá por acaso. Não havia nem há maternidade em Orém, eu fui nascer lá, mas estou naturalizado em Orém, mas é uma bela cidade para se nascer e visitar e revisitar. Nascemos no mesmo sítio. Na Clínica de Santaria, já tínhamos falado sobre isso. É pois, verdade. Eu vi logo que a gente tinha aqui pontos em comum. Pontos em comum de património e onde nascemos. Sim, senhor. E depois, então, fizeste o teu percurso até ao secundário, chegaste ao secundário, concorreste ao ensino superior. Quando concorreste, foi a primeira opção? Tinhas o objetivo para entrar em conservação e restauro? Em conservação e restauro, sim, é verdade. Foi a minha primeira opção.
portanto, eu fiz artes no secundário. Já tinhas essa ligação para as artes? Sim, foi uma decisão tomada muito cedo. Eu acho que no 5º, 6º ano eu já sabia que queria seguir artes. Fabuloso, deve ser um caso muito raro, porque ainda hoje em dia muitos dos alunos estão até à última, já estão a frequentar o 12º e na altura dos concursos ainda não sabem bem para onde vão. Tu eu sabia que queria seguir artes no secundário. Isso para mim foi muito, muito claro. E apesar de quase todos os colegas que eu tinha naquela época seguirem para uma outra escola, a escola Jacome Raton, eu fui para o antigo liceu, para a escola Santa Maria dos Olivais. Fiz artes no secundário e de facto ali fiquei um bocadinho mais perdida. Não sabia muito bem qual é que seria o futuro a partir dali. E é engraçado porque tive um professor do Instituto Politécnico de Tomar que foi apresentar o curso à minha escola. E eu, no fim daquela apresentação, pensei, olha, era mesmo, acho que era mesmo isto... A tua cara. A minha cara e que encaixava no meu perfil. Fiquei um bocadinho hesitante, porque percebi que o curso tinha assim umas químicas e umas físicas, mas depois achei, bem, hei de conseguir. Porque tiveste sempre mais facilidade para as letras e do para a que história, da arte, sim, e para depois a parte mais de artes, não é? E achas que o facto de nasceres e cresceres nessa cidade que é Tomar e no concelho cheio de património, isso poderá ter influenciado essa tua paixão pelo património? Na escola sentiste que havia a educação para o património, para a história local, ou nem por isso? Eu acho, sem dúvida que foi muito importante. Aliás, neste momento eu não vivo em Tomar, vivo numa outra cidade e sinto muita falta daquele aconchego da cidade de Tomar, aquela história, nós passamos nas ruas e sentimos a história, não é? É quase uma cidade postal, não é? Enfim, tenho uma nostalgia muito grande de poder passar mais tempo por Tomar. O bom filho à casa toda, nunca se sabe. Mas, portanto, não só foi importante, com certeza, poder passar muitos anos na cidade de Tomar e crescer com aquele ambiente, como também no meu percurso escolar, eu acho que fomos muito incentivados, fazíamos muitas visitas de estudo a museus. Maravilha. Eu acho que isso foi importantíssimo. O educar para o património através da escola, porque muitos dos alunos, se não fosse através das escolas, possivelmente não iam visitar museus com a família por várias razões. Precisamente, e acho que isso teve uma influência muito grande também no meu gosto pela arte. Acho que foi uma parte fundamental. E pronto, então depois segui para o Politécnico, realmente entrei na minha primeira opção e foi... E não hesitaste assim, se calhar eu queria, portanto, este curso, mas queria sair daqui de Tomar para ir para outra cidade, que Tomar é muito pequeno, nunca tiveste esse desejo? Então vou contar outra parte, que é a seguinte, eu chumbei a matemática no 12º. Eu nem cheguei aí, foi até ao 9º ano e depois no 10º já não era obrigatório, foi graças a Deus fugir da matemática. Eu fiz matemática dura, mas chumbei a matemática no 12º e eu de facto naquele ano até podia ter dado ali a volta à questão da matemática e pedir umas equivalências para métodos quantitativos, mas depois achei que não e que eu tinha que fazer matemática, portanto eu repeti matemática no 12º, tive um ano inteiro a pensar naquilo que queria. Se eu tivesse passado logo à primeira matemática e tivesse concorrido naquele ano, realmente eu teria ido para outra coisa, porque por um lado tínhamos um curso tão bom de conservação e restauro em Tomar e também na verdade não era assim tão justo para os meus pais pagarem-me um curso de conservação e restauro em Lisboa, por exemplo. Quando tinhas ali ao pé. Portanto, provavelmente
teria sido diferente. Depois desse ano, que às vezes quando eu falo disto, comento que me fez muito bem. Foi um ano para eu pensar naquilo que queria fazer. E não me arrependo nada de ter feito o curso em Tomar e acho que, enfim, é uma área que me apaixona muito e, portanto, acho que foi tudo certo e no momento certo. Pronto, então entraste para lá e o curso correspondeu às expectativas. Naquela altura ainda era o curso de 5 anos, 4 anos mais um ano de estágio? Sim. Portanto, eu ainda entro numa fase em que tínhamos a licenciatura bioetápica, constituída por 3 anos de bacharelato, mais 2 anos de licenciatura, sendo que o último ano correspondia ao estágio curricular e 2 seminários que nós tínhamos para fazer, sim. Então, já que estás a falar do estágio, eu ia-te perguntar, tiveste um estágio, uma experiência fabulosa, partilha lá com os ouvintes. Foi uma experiência fantástica mesmo, a todos os níveis. Quando chegamos ao 4º ano, começamos a pensar e a preparar-nos para encontrar uma instituição que nos receba para podermos fazer estágio. E na altura eu achei que seria interessante poder ter uma experiência fora do país. E o Museu de Belas Artes de Bilbao aceitou-me para fazer estágio. Fiz um estágio, fui também com uma outra amiga minha e tivemos lá... Sem conhecer? Nada. Foram assim às cegas. E foi também um bocadinho arriscado, porque por um lado fui aceite, mas apesar daquele museu habitualmente receber estágios, os estágios daquela área da conservação e restauro em Espanha não tinham a duração dos nossos aqui. Portanto, aquilo que nós pedíamos era um estágio de 6 meses. E só nos aceitavam por 3 meses e depois logo se via se continuaríamos os outros 3. E correu muito bem, e claro que ficámos os 6 meses e depois ainda mais algum tempo. Portanto, na área da conservação e restauro, vocês podem optar por várias, de escultura, qual é que seguiste e portanto, o que é que te atraiu mais? Portanto, as áreas nas quais eu me especializei no mestrado, na licenciatura, foi pintura e mobiliário. Mas depois, em termos de estágio, não aprofundei muito a área de mobiliário. Foi mais pintura, escultura, entre arte contemporânea e arte antiga, e tantas outras coisas, como conservação preventiva, o acompanhamento de montagens de exposições temporárias, a preparação de peças para exposições noutros museus. Foi uma experiência muito completa, muito prática, muito cansativa. E é o que se pretende de um estágio, e cansativa. Cansativa, foram 6 meses muito intensos, porque trabalhava 8 horas por dia no museu e depois chegava a casa e ia preparar e ia trabalhando no relatório de estágio, porque no fim do estágio tínhamos que apresentar o relatório. Era um relatório. Sim, uma grande preocupação, os relatórios. Muito. E que era a partir dali que depois nós recebíamos a nota de estágio, não é? Porque, obviamente... Como é que foi chegar lá a Bilbao, que não conheciam a cidade, superou expectativas? Como é que foram acolhidos? Umas portuguesas? Foi ótimo. Já tinham recebido portugueses lá, sabes? Não, primeiro fiz um curso intensivo de espanhol. Muito bem, por supuesto. Porque nós achamos que sabemos falar portanhol, mas não é bem a mesma coisa. Portanto, ainda por cima lá tem o Euskara, sim, não se percebe nada. Mas isso não era assim uma língua muito vulgar. Apesar de, por exemplo, nas instituições e no museu, tudo tinha a sua tradução também para o Euskara. Mas fomos muito bem recebidas, eu e a minha amiga. A equipa, o departamento de conservação e restauro, também muito satisfeito com o trabalho que íamos desenvolvendo, porque naquela época a formação de conservação e restauro em Espanha era diferente daquela que existia aqui em Portugal. Portanto, nós tínhamos mesmo 5 anos de conservação e restauro e em Espanha não era assim. E, portanto, na verdade, nós estávamos muito melhor preparadas
para fazer intervenções de conservação e restauro. Portanto, estagiaste no Museu de Belas Artes de Bilbao, paredes meias com o Guggenheim. Verdade, sim. Quando dizias que ias para Bilbao, as pessoas perguntavam logo Guggenheim, não era? Pensavam que ias para Guggenheim. Como é que foi essa relação? Sentiste essa relação, o diálogo? Havia diálogo entre o Guggenheim e o Museu de Belas Artes? Um abafou o outro? Não, aliás, aquilo que eu consegui perceber é que, portanto, no ano em que eu estive a fazer estágio em Bilbao, o Museu Guggenheim fazia 10 anos. E o que me contaram na altura é que os outros museus, e o Museu de Belas Artes era o principal museu de Bilbao naquela altura, houve ali grande preocupação no sentido, vão-nos roubar visitantes, mas na verdade funcionou de forma completamente oposta, porque a verdade é que o Guggenheim e tudo aquilo que foi a recuperação da cidade ali à volta levou muita gente e leva muita gente. É um espaço âncora, portanto, sim, muitas exatamente. pessoas vão a Bilbao pelo Guggenheim e depois visitam, exatamente. até há um bilhete conjunto, não é? Não sei, eu creio que quando fui, acho que havia um bilhete que dava para visitar os dois, ou tinha alguns benefícios, e isso todos ganham. Claro, portanto, quem já ia ao Museu de Belas Artes continua com certeza a ir, e o público que o Guggenheim atraiu também foi arrastado para o Museu de Belas Artes, porque é um belíssimo museu. Portanto, acho que todos ganharam e nem sequer se sentia rivalidade, portanto, havia ali muita interação até entre os técnicos de um e de outro museu, porque na verdade muitos são dali, de Bilbao, e conhecem-se e são amigos e têm formações semelhantes, portanto... E voltaste lá depois desse estágio? Já voltei, sim. E sim. como é que encontraste o museu? Houve progressos? Sim, por acaso a última vez que estive em Bilbao foi, penso que em 2018, e o museu estava fechado nessa altura porque estava a sofrer uma remodelação, portanto não pude visitar as instalações, mas é um museu muito... com uma atividade muito intensa, com uma participação da comunidade de Bilbao muito forte, e com direções também muito... que têm tido a capacidade de atrair investimento e, portanto, é um museu que não para. Muito bem. Falaste do restauro em Espanha, que nós estávamos muito mais à frente. Em termos de formação. Em termos de formação. Então, noutro aspecto... Portanto, aquilo que eu quero dizer é que aquilo que eu pude aprender muito com o meu estágio foi... O que eu quis dizer é que, em termos de formação, e explicando um bocadinho melhor, naquela altura, os estudantes de conservação e restauro faziam 3 anos de artes plásticas e depois especializavam-se em conservação e restauro durante 2 anos. Portanto, é natural que quem estuda logo há 5 anos já vai com um bocadinho mais à frente, mas aquilo que se faz em Espanha a nível de conservação e restauro, obviamente que não está nada atrás daquilo que se faz cá, não é? Em Portugal. Tirando alguns exemplos muito mediáticos, aquela figura do Etche Homo, que é mas ela não era especialista, coitada da senhora, e que os ouvintes devem recordar-se de um restauro de uma pintura mural, não era? Sim. De uma igreja, já não me lembro a localidade de Espanha, em que uma senhora com muito boas intenções fez uma pseudo-intervenção de restauro e transformou o Etche Homo, o Cristo, quase que num macaco, não é? Num boneco. Sim, mas infelizmente os atentados ao património acontecem por todo o lado, não é? E muitas vezes não são... Nesse caso que estavas a referir, a senhora nem tinha intenção de fazer... Que a consequência fosse um desastre daquele tamanho, não é? Tal como, se calhar até podemos dizer, quando uma pessoa vai a um museu e toca numa peça, também acha que não está a fazer mal, mas depois de 500 pessoas passarem a mão no mesmo local, pronto, depois vemos os resultados
as consequências negativas para a conservação daquela peça. Ouvem-se várias histórias a nível das dioceses que todas elas, creio que têm um departamento, uns podem funcionar ou não, um departamento dos bens culturais da diocese, mas continua-se a ouvir histórias de intervenções sem a consulta prévia para fazer essas intervenções nas igrejas, na arquitetura, até em alguma talha, e portanto surgem imagens com mau restauro. Sim, isso é verdade. Eu acho que também o que acontece é que há muitas empresas em Portugal que dizem que fazem conservação e restauro, mas depois na verdade não têm técnicos especializados e depois acontecem desastres grandes. E com perdas irreparáveis. Obviamente que uma intervenção acompanhada por um conservador-restaurador é completamente diferente e também a parte da sensibilização, especialmente nas paróquias, não é? As pessoas poderem perceber que o restauro de uma peça não significa que a peça fique como nova. O restauro não pretende tornar uma peça nova. A conservação e restauro pretende conservar a peça tal como ela seria e tentar fazer perdurá-la no tempo, não é? Se uma peça não tem uma mão, se calhar não é possível fazer aquela mão. Poderá ser ou não, mas não é uma decisão imediata. E os conservadores-restauradores também têm essa tarefa, não é? De sensibilizar e de que as pessoas percebam aquilo que é suposto fazer-se pelo património. Portanto, provavelmente há falta de educar para o património, para o restauro, para a conservação, e que provavelmente esses departamentos, as dioceses e mesmo os párocos que estão ali próximo da comunidade têm que ter também essa sensibilidade para zelar por esse património, não é? Claro, eu acho que é isso que os departamentos todos têm tentado fazer, aliás, também o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, com formações que têm realizado ao longo dos anos. É uma tarefa muito importante e que na verdade tem que estar sempre em cima da mesa, não é? Temos que estar sempre a falar sobre estes assuntos e a sensibilizar, porque na verdade quem está hoje à frente desta paróquia se calhar não vai estar daqui a 2 anos e isto é um trabalho que não acaba. Está sempre a crescer, para evitar que surjam aquelas imagens pintadas que parecem quase umas Barbies, não é? É verdade. Como nós dizemos. Bom, vamos continuar esta conversa logo após o próximo período comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM 92.3 é muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 é muito melhor. E voltamos à conversa com Ana Rita Santos, conservadora, restauradora do Museu do Santuário de Fátima. Ana Rita, na infância, falaste há pouco, foste privilegiada por estar próximo do património, lá em Tomar, e que visitavas museus pela escola. Lembras-te qual foi o primeiro museu que visitaste ou aquele museu que te encantou?
Não posso dizer que tenha assim uma memória específica do primeiro museu ou daquele que mais encantou. Tenho memória, mas não consigo sequer balizar no tempo, de ter ido com a escola, uma visita de estudo, ao Museu do Design. E fiquei completamente encantada. Tenho essa memória. E de podermos também tocar, usar nos objetos, isso foi uma coisa que me... Fugir àquela ideia do museu, de quase um espaço sagrado, que não se pode tocar, não se pode mexer, não se pode falar, que... Lembro-me também, numa outra visita de estudo ao Museu Nacional de Arte Antiga, e aí o que me recordo é que nós fomos divididos em vários grupos para podermos fazer as visitas guiadas. E naquele momento também ter percebido o quão importante é o papel de quem transmite e interpreta o património para quem visita o museu, porque lembro-me perfeitamente de um grupo ao lado, não gostei nada desta visita, e outros terem gostado, e que ter tido a percepção que dependia de quem tinha feito a visita. Obviamente que uns podem ter mais gosto ou menos por visitar aqueles espaços, mas nós éramos umas crianças, portanto, e tive a percepção de que dependia muito também de quem nos transmitia o conteúdo, tudo, exatamente. E a forma como é o seu discurso adaptado ou não ao perfil do visitante. Isso é essencial. Sim. E poderíamos ir pelo mundo dos serviços educativos, que podemos falar aqui mais à frente. De facto é essencial, e ainda bem que creio que nas últimas duas décadas provavelmente houve um grande desenvolvimento nessa área da ligação dos museus e das escolas, de formar e criarem serviços educativos em museus. Bom, tiraste o teu curso, já falámos dessa maravilhosa experiência em Bilbao, terminado o estágio. Como é que foi então? Vieste para o nosso retângulo, para Portugal, e depois? E agora? O trabalho, o emprego, o que é que eu vou fazer? Portanto, eu terminei o estágio e depois ainda fiquei mais uns meses a trabalhar no Museu de Belas Artes para terminar umas peças que estavam em processo de restauro, e portanto fiquei lá até ao final do ano. E poucos meses depois surgiu o convite para vir dar apoio no Santuário de Fátima, uma transferência do arquivo do santuário, que tinham feito obras do espaço de arquivo, e agora era necessário voltar a reorganizar tudo e a colocar tudo no sítio. E na verdade foi este o primeiro trabalho, e sucederam-se vários outros. Também na biblioteca, onde se fiz também a higienização do fundo antigo da biblioteca, do livro antigo, e foi praticamente durante 2008, inícios de 2009, o meu trabalho foi arquivo e biblioteca do Santuário de Fátima. Portanto, e na altura eras a única conservadora restauradora no Santuário de Fátima. Sim. Como é que os outros departamentos e o próprio departamento ou outras pessoas viam o que é que ela está a fazer, o que é o conservador restaurador? Eu acho que nesta primeira fase, enquanto trabalhei no arquivo e na biblioteca, também não foi muito tempo, mas portanto eu estava a trabalhar com pessoas da área, não é? Pessoas formadas da área de arquivo e biblioteca, e portanto o trabalho que eu fazia não era novidade para ninguém, não é? Eu acho que a questão que colocas eu sentia mais quando comecei a trabalhar no museu do santuário, porque havia mais contacto com outras pessoas do santuário, outras áreas, outros departamentos. Portanto, começarmos a expor obras, não é? E aquilo que era necessário e os requisitos que, do ponto de vista da conservação e restauro, já se colocavam, eram um pouco diferentes, e portanto acho que aí aconteceu mais essa novidade, digamos assim.
E, portanto, há pouco, antes de começarmos esta conversa, que estás há 15 anos no Santuário de Fátima. Sim, estou há 15 E, anos portanto, a trabalhar no museu. No museu, portanto, antes do museu, é esse trabalho que falaste agora no início, no arquivo Exatamente. e biblioteca. Okay. Sim. Depois desse trabalho é que entraste ali para o museu. Tu já conhecias o museu antes? Diz para lá trabalhar? O que é que te dizia Fátima, o santuário? Como é que foi todo esse processo? Portanto, já do museu propriamente dito, conhecia a exposição, a exposição Fátima, Luz e Paz, Fátima, portanto, Luz e Paz. A atual exposição permanente do museu, já conhecia, e conhecia o Santuário de Fátima, portanto, conhecia todos os seus edifícios, contacto, obviamente, com a história e a mensagem de Fátima, portanto, já existia alguma proximidade, sim. Nesses primeiros tempos, recordo, portanto, ainda não havia a Basílica da Santíssima... Já, ou ainda não tinham começado a fazer as grandes exposições temporárias? Portanto, a Basílica é inaugurada em 2007. Uhum. E a primeira exposição digamos que deste ciclo e com o Dr. Marco Daniel Duarte como diretor. Que já esteve aqui no Museus e Companhia. Verdade. Mandamos um cumprimento especial. A primeira exposição realizada na Basílica, portanto no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade foi feita no Convívio de Santo Agostinho, foi feita em 2009. Uhum. E, portanto, estás lá desde o início, portanto, desse grande ciclo de exposições. Quais foram os principais desafios? O facto de trabalhar neste espaço, e consegues-te abstrair da responsabilidade de trabalhar num santuário conhecido pelo mundo, dos mais importantes santuários marianos do mundo? Eu acho que sim, consigo. Obviamente que eu saio do meu gabinete ou olho pela janela do meu gabinete e vejo as centenas e os milhares de pessoas que passam por ali todos os dias ou até mesmo nas grandes celebrações. Portanto, mas o nosso trabalho não está condicionado. Obviamente que uma exposição temporária, as nossas exposições temporárias ou até a exposição permanente, mas vamos ao caso das exposições temporárias. As nossas exposições temporárias são visitadas por centenas de milhares de peregrinos, de visitantes. Não é a mesma coisa, isto não é a realidade de todos os museus. Uhum. Portanto, o nosso trabalho, sim, é influenciado porque o cuidado que nós temos com as peças ou a manutenção que é feita ao local da exposição é mais intensiva, obviamente, e a vigilância que é necessária, porque com tantas pessoas dentro daquele espaço, às vezes podem acontecer incidentes, não é? E é isso. Portanto, que também é um dos teus trabalhos, que eu vejo aqui no teu currículo, portanto, também nessa área da gestão e do controle de todo esse trabalho que muitos dos visitantes nem se apercebem. Sim, e há um trabalho que é feito, obviamente, fora dos olhares, não é? Portanto, a manutenção, aquilo que nós fazemos de verificação do estado de conservação das peças que estão expostas, ou até verificar se é necessário retirar pó. Isso é um trabalho que é feito fora dos olhares dos visitantes, como em qualquer também museu. Também a umidade relativa, há uns aparelhos que nem nos vemos, que são os data loggers. Exatamente, que registram a temperatura e a umidade. Às vezes, portanto, e muitos dos ouvintes, às vezes não temos essa percepção, até a intensidade da luz, há uns aparelhozinhos que medem, que é o luxímetro, não é? Exatamente, sim, sim. Portanto, isso faz tudo parte daquilo que nós chamamos de conservação preventiva. Tudo aquilo que nós conseguimos controlar ou adaptar para que o bem, o objeto, sofra o mínimo possível com as condições a que está sujeito. E isso é um trabalho também muito, muito, muito importante. Não é? E é uma grande responsabilidade, não estou a falar agora do santuário, por ser o santuário que é,
Mas as vossas exposições, muitas delas, têm objetos de outras localidades, de outros museus, de outras igrejas, de outros espaços. É uma grande responsabilidade manusear esses mesmos objetos, não é? Não consegues-te abstrair e ter sangue frio? Qual foi o objeto que mais medo, que mais te atormentou e que tirou o sono? Não sei, já tivemos vários episódios complicados e desafiantes, mas há um trabalho. Quando se programa uma exposição temporária, o pedido de empréstimo, o fornecermos as condições que nós temos, o chamado Facility Report, não é? Em que nós informamos a instituição emprestadora das condições que nós temos nos nossos espaços para receber as peças de outros museus, de outras paróquias, os seguros, tratar dos seguros, tratar dos transportes. Muitas vezes as peças que nos chegam, que nos são cedidas para a exposição temporária, são acompanhadas pelos chamados correios, que acompanham todo o processo de transporte e de instalação nos nossos espaços. Tudo isto contribui para que as coisas corram bem, que é isso que nós queremos, não é? Mas há sempre desafios. Posso referir, por exemplo, já com alguns anos, uma exposição que nós tivemos para a qual trouxemos o Cristo das Trincheiras do Mosteiro da Batalha. Fabuloso. Aquele Cristo está no Mosteiro da Batalha há muitos anos e ninguém tinha memória de como é que ele estava fixo à parede e como é que se podia retirar, o peso, porque ele é de metal, o peso, foram necessárias várias visitas, foi necessário contratar uma empresa especializada em obras de arte, mas sempre na incerteza de ir descobrindo a pouco e pouco como é que vamos conseguir retirá-lo da parede, garantir obviamente a sua conservação e o seu estado, depois instalá-lo na nossa exposição temporária e depois também aí tentar ao máximo impedir que os visitantes tocassem no Cristo. Isto foi um desafio. Ou às vezes também, por exemplo, tem a ver com peças de grandes dimensões, em que temos que calcular se passa na porta, passa naquele corredor, como é que nós o conseguimos levar até àquele local. Há toda uma programação, é tudo muito bem estudado, sim. Sempre para evitar que aconteçam incidentes, claro. Quando pedem obras para serem expostas, portanto, um empréstimo, têm boa receptividade da parte dos museus ou mesmo das paróquias? Sim, temos. É todo um trabalho que também é feito nesse sentido e também, obviamente, de explicar que aquela peça, aquela escultura que é muito importante naquela paróquia pode, durante um ano, porque as nossas exposições temporárias têm normalmente a duração de 11 meses, podem estar num local diferente e serem apreciadas e vistas por milhares e milhares e milhares de pessoas. O que às vezes já nos aconteceu é aquela peça que não é assim tão valorizada vai para uma exposição nossa e depois quando regressa, já regressa com toda uma outra importância. Portanto, a paróquia entende que se calhar já pode ir para um lugar de maior destaque. Dá valor dá valor, sim. Conserva mais. Portanto, as exposições temporárias eu acho que também servem para isso, não é? Para nós valorizarmos e darmos a conhecer o património que está por todo lado, não é? E até às vezes sofrem obras de conservação e restauro, não é? Exatamente. E é uma vantagem, portanto, sem despesa.
Exatamente. conseguem ter esse bónus. Claro. E também é uma forma, se bem que creio que a nível nacional, eu agora estou um pouco afastado, mas sim, houve um grande esforço do inventário das obras das igrejas, do património religioso. Não estando inventariado, se participou numa exposição, é mais fácil depois, quando foi fotografado e estudado, Claro. ser mais fácil em caso de roubo, de o identificar. Exatamente, exatamente. E a importância do estudo. Do Estudo e inventário do património da igreja, sim. E por vezes também há, não sei se foi o caso do santuário, portanto essas imagens que estão ao culto e que há uma grande devoção, por vezes eu conheço algumas situações em que em determinado período do ano em que há a festa em honra da padroeira que está ali exposta, vão retirá-la temporariamente para ir à festa e depois volta. Já aconteceu, já aconteceu do empréstimo ser feito precisamente com essa condição, de que vem para a exposição, mas durante aqueles 2 ou 3 dias nós encarregamos-nos, obviamente, de levar novamente a peça para a paróquia e depois de trazê-la novamente. Já foram várias exposições temporárias que acompanhaste e vários processos. Qual foi aquela até à data que te mais realizou ou que desafiou, digamos assim? Depende do que, enfim, a exposição Vestida de Branco, que foi dedicada ao centenário da imagem de Nossa Senhora de Fátima, foi uma exposição muito grande em termos de número de peças e com peças muito boas, coisas muito boas. Foi um desafio a montagem da exposição, porque realmente requeria esta gestão toda dos empréstimos, dos transportes, dos seguros, e depois, na verdade, a equipa que faz este trabalho também não é assim muito alargada, portanto cada um faz várias coisas e com prazos muito apertados. As nossas exposições temporárias, como disse, têm normalmente a duração de 11 meses, encerram no dia 15 de outubro e 1 mês e meio depois nós estamos a inaugurar outra. E a dimensão das nossas exposições realmente levantam este desafio. Portanto, nós temos que desmontar uma exposição inteira, temos que tratar da devolução das peças e no entretanto também já estamos obviamente a tratar das peças da próxima exposição. E isto e é até muito pode exigente. acontecer o caso, se for a mesma instituição, entregar uma, não sei se já aconteceu, mas será difícil. Sim, na próxima exposição vai acontecer. Queres partilhar connosco qual é a exposição que está patente e até quando? E depois já agora, se puder, anunciar a próxima. Então, a exposição que nós temos agora, a exposição temporária, que está aberta neste momento, é a Rosário. É uma exposição dedicada à oração do Rosário e que vai estar então aberta até o dia 15 de outubro. E no dia 30 de novembro, portanto 1 mês e meio depois, vamos estar a inaugurar uma nova exposição que se chama Servir a Última Pregação. Servir a Última Pregação. Muito bem, um título sugestivo. Esta que está patente tem um objeto que também é tipo uma âncora, creio que muitos também vão visitar a exposição aquela obra da Joana Vasconcelos. Sim, nós temos peças muito interessantes nesta exposição, várias. Esta, obviamente, a suspensão da autoria de Joana Vasconcelos é uma delas, é de maiores dimensões e, portanto, foi a oportunidade perfeita do santuário poder voltar a expor uma peça que foi concebida no âmbito das comemorações do centenário das aparições em 2017. Aquele terço que esteve suspenso na entrada da Basílica da Santíssima Trindade, aquele terço luminoso, que depois foi desmontado, tem estado em reserva estes anos todos e que agora voltou a estar
estar exposto numa perspectiva diferente, portanto já não estamos no exterior do recinto, é num ambiente museológico e com um enquadramento completamente diferente. Também um grande desafio para expor um objeto que foi concebido para estar numa determinada posição, estar no exterior, numa determinada posição, e estar ali num espaço mais condicionado. É verdade. E até também entendemos da disponibilidade da própria artista, porque na verdade o terço foi concebido para estar a muitos metros de altura, não é? Portanto, e neste momento a peça pode ser vista lado a lado, portanto não há distância e há questões até de construtivas que a artista poderia não querer que fossem visíveis, não é? Porque de facto a peça foi concebida para ser vista de uma outra forma e houve uma grande abertura para isso e acho que os visitantes ficam a ganhar. Muito bem. Em relação à imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, teve ao longo da sua vida, digamos assim, várias obras de intervenção, porque às vezes ouvimos por algumas pessoas: a imagem antiga, ela foi restaurada, era mais bonita que agora. O que é que se passou por aí? São os mitos. São os mitos, mas na verdade, mas também há uma história por detrás disso, claro. Partilha. Então, a escultura de Nossa Senhora de Fátima, que está todos os dias na Capelinha das Aparições, tem mais de 100 anos, portanto tem 104 anos, e ao longo deste tempo, todas estas décadas, sofreu muitas intervenções de restauro. Aliás, houve a oportunidade de estudar e descobrir coisas muito interessantes sobre a história desta escultura e sabemos que antes dela chegar ao Santuário de Fátima, a Fátima, em 1920, durante este percurso ela sofreu logo um incidente em Torres Novas. Portanto, a escultura foi encomendada por um devoto e oferecida ao santuário, e neste percurso ela foi esculpida no norte, José Ferreira Tedim, e durante o percurso de transporte até chegar a Fátima sofreu um incidente, porque terão colocado a peça junto de uma vela e a vela incendiou ali ligeiramente a escultura, uns papéis que a envolviam, e logo veio José Ferreira Tedim restaurar. Portanto, este é o primeiro restauro da escultura. Como muitos ainda se lembrarão, a escultura esteve sempre na Capelinha das Aparições, mas durante muitos anos esteve acessível aos peregrinos. Os peregrinos podiam chegar-se junto da imagem e tocar. Obviamente que isto causa uma deterioração muito acelerada. E ao longo dos anos, os santuários, os responsáveis do santuário, obviamente que queriam ter a escultura nas melhores condições, e com muita razão, porque nós analisamos o arquivo fotográfico do santuário, que o santuário tem, e vemos o estado em que em diversos momentos da história ela se encontrava, com desgastes muito grandes ao nível da pintura, onde se via inclusivamente já o suporte de madeira, a sujidade que advém também do toque, portanto... E mesmo do pó, antes de ser... Tudo. Ou até, por exemplo, uma questão de... Quando se enviavam outras esculturas, outras imagens de Nossa Senhora de Fátima para os 4 cantos do mundo, algumas delas passavam na capelinha para poderem tocar na imagem principal, original, para existir esta ligação. Portanto, a imagem sofreu muito, e houve de facto muitos restauros. Depois, a partir já no século XXI, há a mudança de um paradigma
relativamente à conservação e restauro desta escultura, optando-se por uma vertente mais científica e, obviamente, acompanhando então aquilo que se faz ao nível da conservação e restauro em Portugal. E parte-se para um estudo científico que foi feito em colaboração com o Instituto Politécnico de Somar, que foi bastante divulgado. Também teve a professora Carla Rego, sim. Portanto, foi um estudo que foi desenvolvido em 2013. Foi feito logo nesse ano também uma intervenção de conservação e restauro para preparar a escultura para a viagem que nesse ano fez a Roma. Sim. E pronto, e desde então temos... Isso é um orgulho muito grande, não é? Portanto, depois de restaurado e ver-se a imagem em Roma, estava ali um bocadinho teu, não é? É mais preocupação, não é? É mais a preocupação de saber se está tudo bem, se corre tudo bem. É como uma preocupação de uma mãe ou de um pai, nunca se está descansado, não é? E em relação à imagem, à escultura de Nossa Senhora de Fátima, há muito esta preocupação, não é? Aqui é mesmo um grande peso da responsabilidade. Um peso pesado. Sim. Porque, e ela está permanentemente em exposição, porque eu recordo, não há muito, quer dizer, o tempo passa a correr, mas bem, saberás melhor que eu, mas estava talvez há 10 anos, eu lembro-me de ir e ela era guardada na capelinha à noite, né? Retirava-se já do foi local. mais há 20 anos. Há 20 anos, pronto, passa a correr. Pronto, sim, exatamente, a escultura durante a noite era recolhida para o interior da capelinha. Até havia um momento musical, era quase uma cerimónia, as pessoas estavam ali até a Nossa Senhora como se fosse dormir dentro da capelinha. Era muito bonito. Sim, isso a partir do momento em que o santuário entende que é importante instalar uma câmara na capelinha, para todo o mundo, que aponte para a capelinha e para a imagem de Nossa Senhora, e que transmite essa imagem para o mundo inteiro. A partir daí entendeu-se que obviamente já não se retirava a escultura porque os fusos horários são muito diferentes. Havia reclamações, não é? De pessoas que iam à internet e não viam Nossa Senhora, mas onde é que está a Nossa Senhora? Não é? E depois, claro, é um desafio muito grande porque não é comum nós termos uma escultura em matéria orgânica, portanto é uma escultura em madeira policromada que está, na verdade, sujeita às condições atmosféricas que conhecemos, que sai em procissão tantas vezes, porque se nós formos comparar com a realidade das paróquias, não é? Que temos uma festa anual em que aquela imagem sai em procissão, é uma vez por ano. Se nós pensarmos bem, esta sai muitas vezes e pode estar muito sol, pode estar a chover, sai. Portanto, tudo aquilo que um conservador restaurador tem pavor. É verdade. Bom, olha, Ana, estamos a terminar. Não sei antes de perguntar qual é o teu sonho para os museus e para o restauro. Olha, o sonho que eu tenho é que os museus continuem a fazer o trabalho que têm feito até aqui, de tentar aproximar o público e que consiga cativar, porque é através da arte e do conhecimento que nós somos mais livres e, portanto, eu acho que essa é a parte mais importante. Muito obrigado, Ana Rita, por teres vindo aqui partilhar nestes estúdios da ABC Portugal o teu conhecimento e experiências, e foi muito bom ter-te aqui neste programa e, mais uma vez, muitos parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada, Gonçalo. Ana Rita leva aqui um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva, vem mesmo a propósito do teu curso e da tua profissão. Caros ouvintes, despedimos-nos, também para vós um abraço museológico e espero que visitem sempre os museus e estejam atentos a este trabalho muito importante dos conservadores restauradores. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Esteja atento. Obrigado e até lá.